volta ao último bloco do programa Papo Certo, agradecendo, Fernanda, mais uma vez seu tempo. Eu sei que você parou toda a sua itinerária aqui no Seduc para poder estar atendendo a gente, para dar essa entrevista e passar a sua experiência, seu conhecimento. E a gente não pode deixar de abordar que a gente terminou falando no último bloco sobre esse ambiente que você chamou como, às vezes, é encarado como uma selva, e a gente sabe que o bullying tem feito um estrago muito grande, né? E isso pode resultar em questões assim, muito graves. Mas queria que você explicasse para as pessoas um pouco sobre o bullying, falasse um pouco sobre esse tema e, é claro, colocar o seu ponto de vista do que precisa ser feito para que essa prática seja conscientizada dentro das escolas. Então, o bullying, né, tudo que você incomoda o outro, né, é tratado como bullying, né? Às vezes, vamos falar do adolescente. O adolescente se preocupa muito com o seu físico, né, com a sua aparência. E muitas das vezes, ou gordinho, ou magrinho, ou alto, ou baixo, né, tudo tem, ou que tem muito cabelo, ou que não tem cabelo. Tudo é motivo para poder incomodar o adolescente, né? Porque ele se preocupa muito com a aparência. E muitas das vezes acontece o bullying não por maldade, né? Às vezes por uma brincadeira de mau gosto, aquilo ali se torna uma situação seríssima. A princípio, a pessoa não vai para poder menosprezar o outro. É claro que a gente sabe que em muitas situações existe isso, a maldade. Mas o que está por trás é a maldade do outro que pega aquele fio de brincadeira, né, de uma brincadeira que saiu numa brincadeira de mau gosto, para poder explorar aquela situação e implicar com determinado indivíduo, né? Então, a maldade hoje, não sei, a impressão que eu tenho é que ela está muito mais aflorada, muito mais... Talvez seja através da internet, né? Muito mais aflorada. E aí a gente percebe que o mal está sendo muito valorizado. E com isso, os grandes heróis de hoje são malvados, né? Na nossa época, não. Os nossos heróis eram os que faziam o bem. Hoje, o herói é o que faz o mal. E com isso, a gente percebe que tem pessoas que encaram essas situações de implicância numa boa, mas outras são feridas profundamente. Feridas de uma maneira tão intensa que se pensa em vingança, né? Ele quer se vingar de uma determinada situação que muitas das vezes nem se vinga com quem atacou diretamente, mas se vinga do meio, como a gente vê nessa escola de... Porque teve em Nova Iguaçu, se eu não me engano, né? O nome do rapaz era até Wellington, e foi por causa de bullying. O que é diferente do caso de Suzano. Suzano parece que já foi uma coisa mais articulada, via rede social, que aí já é uma questão que a gente não entende nem muito o que acontece no submundo da internet. Parece que tem causas muito mais agressivas. E é claro, tem influência de outros meios, como videogames violentos e outras questões. Mas isso tudo faz parte da questão da educação e do que a família deveria estar observando. Tanto no caso do bullying, de saber se o seu filho está sofrendo bullying, como ele está reagindo a isso, ou até se está se praticando. E também corrigir isso, mas também se o seu filho está muito trancado dentro do quarto, muito isolado, lidando com sabe-se que tipo de situações no mundo, no submundo da internet. A gente, enquanto pai e mãe, às vezes a gente coloca uma venda nos olhos porque a gente vê, mas não quer acreditar que está vendo, né? Então a gente tenta colocar essa venda para desconhecer ou por não aceitar ou por não saber como reagir a determinada situação. Mas a gente tem sempre que procurar a ajuda de um colega, de um vizinho, de um amigo, de um profissional que seja, para fazer essa troca quando a gente observa que tem alguma coisa errada, ou com o meu filho que está sofrendo o bullying, ou com o meu filho que está fazendo o bullying, né? Então a gente tem que realmente estar atento, ficar de olho. Mas como que a gente fica de olho?
trocando todos os nossos hábitos de hoje, né, que a gente tem que se policiar e dando limite aos nossos filhos. A situação da violência na escola é uma situação que nos preocupa muito. Todo diretor de escola, toda pessoa que é responsável no todo, todo diretor, todo professor no todo da escola, eles, com essas notícias que a gente recebe, como a de Suzano, nos preocupa muito, porque está muito próximo da gente, né? Está ali em São Paulo. Então, o quanto que isso vai interferir na nossa vida aqui em Cantagalo, né? Porque ninguém deixou de comentar sobre isso. E o quanto que essa notícia levou, como que o meu aluno recebeu essa notícia. Isso é que a gente tem que se preocupar em ver em como que ele está recebendo essas notícias que levam para a maldade. Isso é debatido no colégio? Como é que você, o que você, por exemplo, imagina que poderia ser feito para tentar enxergar o perigo? É possível? Porque é muito difícil, a gente nunca consegue ver o mal que está escondido por dentro da pessoa, né? Mas como isso chegou a ser comentado aqui no colégio, ou então você já teve experiência com outros professores que debateram esse assunto para tentar identificar alguma coisa? Olha, Duda, muitas das vezes a gente consegue observar no aluno o quanto ele tem para o lado do bem e o quanto ele tem para o lado do mal. Por pequenas atitudes, mas que são atitudes que sempre acontecem. Aquele que faz o bem sempre faz o bem, mas aquele que tem uma tendência para o mal, ele também sempre faz o mal. Eu sempre falo que tem uma grande diferença do aluno levado e do aluno maldoso. E ele começa de pequeno com toda uma maldade. São atitudes que a gente tem que ir observando. Muitas das vezes, a gente, quando consegue perceber isso muito aflorado na criança, a maldade principalmente, a gente tenta conversar com o pai e a gente consegue reverter. Algumas situações a gente conseguiu reverter aqui na escola, no SEDUC. A gente, vou assim, muito direta, falar um pouco assim, muito en passant, a gente tinha uma aluna que não sorria. Não sorria. E aí a gente começou a observar os passos dela nessa situação, por que não sorrir? E a gente começou a perceber que ela tinha uma coisa muito aflorada para o mal. E a gente chamou a família, conversou e percebeu, e a princípio a família não aceitou, a mãe até chorou muito na hora, como nós falamos, mas ela nos ouviu, que foi importante, a mãe nos ouviu e encaminhou essa criança para um tratamento. Hoje, essa criança é outra criança. Então, você vê que tem jeito. Tenho certeza que a escola interagiu nesse sentido também, observou de forma diferente, procurou metodologias e meios para poder também mudar a vida das pessoas. Para mostrar, né, para essa criança que não é só aquele mundo de tristeza que ela acolheu para ela, aquele mundo só da maldade, que só se resolvia as coisas através do mal. Ela tinha muito isso guardado dentro dela. Aí a gente não sabe por quê também, porque a gente, claro que não vai entrar nesses detalhes, mas a gente tenta alertar. Como também a gente vê quando a criança está sofrendo um bullying, quando a gente consegue perceber e a gente correr atrás daquele que faz o bullying. E correr atrás também da mãe da criança que está sofrendo o bullying, para poder ajudar a criança a aprender a se defender dessas situações. Então, a escola, o profissional observador, que é na sua grande maioria, o professor na sua grande maioria é observador, consegue detectar isso. Mas eu volto a falar que a violência é uma coisa que hoje nos preocupa muito. Imagino, essa situação de Suzano foi realmente uma coisa muito triste, muito grave, que acontece com muita frequência nos Estados Unidos e que a gente teme que o Brasil, por algum motivo, venha a absorver esse tipo de cultura e que imagino que aflija demais aos profissionais de educação. Fernanda, queria te agradecer, você sempre prestando um grande serviço aí para a TV Interior, para a sociedade, expondo a sua experiência, seu conhecimento.
Se você quiser e puder deixar um recado final aí, algo que vai em direção disso tudo que nós conversamos. Então, eu sempre peço aos pais da escola, né, da nossa escola, que fiquem mais atentos aos filhos, olhem constantemente as agendas, olhem o material. A gente começa a dar uma independência para o filho, né, uma certa altura. Às vezes, muitas das vezes, quando ele já está saindo do quinto e para o sexto ano, né, que está entrando na adolescência, a gente começa a dar uma independência, mas não deixa de olhar a mochila de vez em quando. Ele não precisa saber, né? Ele vai estar lá no quarto dele, vai estar dormindo, dá uma olhada na mochila, dá uma olhada na agenda, dá uma olhada de vez em quando no grupo de amizade, né, nas conversas de amizade via WhatsApp, o que ele vê no Instagram, né, o que mais ele está interessado nisso. Faça um horário de estudo para o filho, né, pegue 15 minutos por disciplina, né? Olha, ele tem 3 aulas, português, matemática e história hoje. Tira 15 minutinhos para cada disciplina, mesmo que não tenha prova amanhã, que não tenha teste. 15 minutos, são 45 minutos que ele vai ter para poder estudar. Hoje são 45, amanhã 60, e daqui a pouco 1h15. E daí ele vai aumentando o nível de estudo, mas dê valor ao estudo dele. Pergunte ao filho como foi seu dia hoje. Ele não vai responder no primeiro dia, não vai responder no segundo, mas a partir do momento que você insistir na pergunta, como foi seu dia hoje, como foi a escola, tudo vai mudar na vida daquela criança. Uma hora ele vai se abrir de uma tal maneira que nem você acredita. E que não tenha dúvida, vai refletir na felicidade dele no futuro, né, Fernanda? Muito obrigado, Fernanda. A gente espera que você também de casa tenha gostado e tenha aprendido bastante aí com essa grande explicação que a Fernanda deu pra gente. A gente agradece a sua audiência. TV Interior, sua segunda casa é aqui.